Olá, amigos do canal. Sejam bem-vindos. E por favor, ajude nosso canal a crescer. Curte, compartilhe e inscreva-se. Minha mãe sempre foi uma mulher muito prática, pouco inclinada a superstições ou a acreditar em coisas que não podia ver ou tocar. Porém, houve um tempo em sua vida em que as coisas mudaram drasticamente, e com isso também mudou sua forma de ver o mundo. Esta é a lembrança que quero compartilhar com vocês. Uma história que não se conta em minha família sem um tom de mistério e um pouco de reverência. Era a década de 80 em Arica, no Chile. Minha mãe, na época, era uma mulher jovem com 3 filhos pequenos e estava passando por uma fase difícil financeiramente. Meu pai havia perdido o emprego e, apesar de procurar qualquer coisa para nos sustentar, simplesmente o dinheiro não era suficiente. Minha mãe fazia o que podia, trabalhando em qualquer coisa que surgisse, mas a situação não melhorava. Chegou a um ponto em que a comida era escassa e as dívidas começaram a se acumular. Foi um período complicado, um daqueles momentos em que parece que o mundo insiste em fazer você tropeçar repetidamente. Uma tarde, minha mãe foi ao mercado com as poucas moedas que tinha no bolso. Não sabia ao certo o que poderia comprar com elas, mas sabia que precisava fazer algo, qualquer coisa, para trazer um pouco de comida à mesa. Ela caminhava entre as barracas, olhando os legumes e os feijões, pensando em como fazer o dinheiro render. Foi então que algo chamou sua atenção. Em uma banca no final do mercadão, entre velas e estátuas de santos, havia uma pequena figura de um duende. Era feita de barro e gesso, pintada com cores vibrantes e com um sorriso travesso no rosto. Era uma figura pequena, do tamanho da palma da mão, e estava sentada com as pernas cruzadas e as mãos sobre o joelho. A mulher que atendia a banca a viu olhando e sorriu. "É um duende da sorte", disse a mulher. "Eles ajudam a trazer prosperidade financeira. Só precisa pedir com muita fé e você verá como as coisas mudam." Minha mãe, em outra ocasião, teria ignorado algo assim. Mas naquele momento, com o peso da desesperança nos ombros, sentiu uma fagulha de esperança. Uma pequena voz em seu interior lhe dizia que não tinha nada a perder. Ela perguntou o preço e, ao ver que poderia pagar, decidiu comprá-lo. Trouxe o duende para casa e o colocou em um canto da sala. No início, meu pai riu da ideia. "Um duende? Sério? Quem acredita em uma coisa dessas?" Mas minha mãe não se deixou desanimar. Todas as noites, antes de dormir, sentava-se diante do duende e pedia ajuda. Nessa parte, devo mencionar que eu ficava com medo disso. Achava muito bizarro. Bom, continuando. Ela não sabia exatamente como funcionava, mas sentia a necessidade de falar com ele, de pedir que a ajudasse a superar aquelas dificuldades. Ela começou a deixar pequenas oferendas, como balas que comprava com as poucas moedas que sobravam depois das compras. Ela colocava-as em frente à figura e pedia ao duende que trouxesse um pouco de sorte. No começo, nada mudou. Os dias continuavam difíceis e as dívidas não desapareciam, mas minha mãe não parou de falar com o duende, nem de fazer oferendas. Foi então que começaram a ocorrer pequenas mudanças. Coisas sutis que a princípio passaram despercebidas. Um dia, uma vizinha nos visitou e ofereceu à minha mãe algumas peças novas de roupa que não usava mais. No dia seguinte, um amigo do meu pai conseguiu para ele um trabalho temporário em uma construção. As coisas começaram a melhorar, não de forma drástica, mas de maneira que nos deu um pouco de alívio. Minha mãe continuou pedindo ao duende ajuda, agradecendo pelas pequenas mudanças que estavam acontecendo. Sempre que algo bom acontecia, ela deixava um doce ou uma pequena moeda diante da figura. As coisas continuaram a melhorar. Meu pai conseguiu um emprego mais estável e minha mãe, com as pequenas economias que conseguiu juntar, decidiu abrir uma pequena loja de conveniência na esquina de casa. A loja foi um sucesso. As pessoas do bairro começaram a frequentá-la diariamente. Minha mãe ficou conhecida por sua simpatia e porque sempre tinha o que as pessoas precisavam. Nossa vida mudou.
De repente, tínhamos o suficiente para comer, pagar as dívidas, e nossa situação foi se estabilizando. Minha mãe sempre dizia que era graças ao duende, que ele trouxe a boa fortuna que ela tanto havia pedido. Durante anos, o duende permaneceu em seu canto, nos observando com seu sorriso. Minha mãe continuava a falar com ele, agradecendo por tudo o que ele nos havia proporcionado. Ela nunca parou de lhe oferecer doces, mesmo com a situação já melhor. Quando crescemos e saímos de casa, a loja continuava sendo o coração do nosso lar. Minha mãe continuou trabalhando nela até que a idade e a saúde não permitiram mais. Anos depois, quando já era idosa e a loja passou para as mãos do meu irmão, o duende ainda estava em seu canto, embora as oferendas não fossem mais realizadas. Foi quando minha mãe faleceu que algo bastante estranho aconteceu. Depois do funeral, ao voltarmos para casa, a figura do duende não estava mais lá. Ninguém havia tocado nela. A figura simplesmente desapareceu. Procuramos por toda a casa, pensando que alguém a havia guardado ou que tinha caído atrás de algum móvel, mas não estava em lugar algum. Ela se foi, assim como havia chegado. Às vezes me pergunto o que realmente era aquele duende, se era apenas uma coincidência ou se realmente tinha algo a ver com a forma como nossa vida mudou. Minha mãe sempre acreditou que o duende a ajudou, que foi ele que nos tirou daquela situação miserável, e eu acho que tem uma pequena chance disso ser verdade. Talvez existam coisas neste mundo que não entendemos. Mas o que sei com certeza é que a fé da minha mãe, sua esperança e gratidão foram o que tornaram possível aquela mudança. O duende, real ou não, foi um símbolo de seu desejo de seguir em frente e de sua crença de que as coisas podiam melhorar. E talvez, apenas talvez, aquele duende decidiu ficar com ela até o final, ajudando-a em silêncio até que ela não precisasse mais dele. Então, embora ninguém de fora acredite em nós e nunca mais tenhamos visto a figura, sempre lembramos dela, porque às vezes a magia e a sorte não são mais do que a manifestação de nossa própria força e esperança. Meu relato é um lembrete de que mesmo nos momentos mais escuros, há uma faísca de luz que pode mudar tudo completamente. No ano passado, passei as festas de fim de ano com a família da minha então namorada, em um vilarejo no estado de Minas Gerais. É uma família muito conservadora, mas naquele momento até tínhamos planos de casamento. Então fui com ela para passar o ano novo e conhecer o restante da sua família, já que eu só conhecia o irmão dela, que também morava na capital. Eles me receberam muito bem, foram muito gentis, mas não me deixaram dormir dentro da casa. Prepararam um quartinho, um quarto que tinham do lado de fora e que, na verdade, era muito confortável e quentinho. Não tinha do que reclamar. Contudo, não sei se por ser medroso ou por causa das histórias à noite, aquele lugar parecia verdadeiramente assustador. O vento soprava forte e batia direto ali, e eu sentia que soprava de forma diferente. Me sentia isolado, apesar de estar a apenas 30 metros da casa onde estavam minha namorada e toda a família dela. Eles me disseram que coisas estranhas aconteciam naquele quartinho, que ninguém conseguia passar uma noite completa ali. Achei que estavam dizendo isso só para me assustar, e sim, essa era a intenção. No entanto, algo realmente aconteceu comigo naquela noite, pouco antes da virada do ano. Lembro que fomos dormir cedo, porque todos estavam cansados e alguns chapados. Iríamos pela manhã a uma fazenda próxima para buscar algumas coisas e me incluíram em todos os planos, exceto no de dormir dentro da casa. Acordei por volta das 2:30 da manhã com uma vontade enorme de urinar, mas não queria ir até a casa para não fazer barulho, e o banheiro de fora, como já haviam me avisado, estava quebrado. Pensei que em algum momento teria que me levantar e decidi procurar um canto no quintal de onde não pudessem me ver da casa principal, caso alguém olhasse, embora fosse bem improvável a essa hora. Abri a porta e algo caiu, encostado nela. Era uma vassoura daquelas de casa que você compra no mercado, mas completamente destruída,
Tinha menos fio que minha cabeça. A levantei, coloquei de volta no lugar e caminhei para os fundos da casinha. Entre as árvores vi a gata da minha sogra. Um animal enorme e muito carinhoso, mas naquele momento me ignorou. Me preparei para fazer o que precisava quando, ao fundo, não sei se ainda dentro do terreno ou além da cerca de arame farpado, vi uma mulher andando. Pensei que provavelmente era alguém da família que não conseguia dormir e quase fiz xixi naquela direção. Corri de volta para o quartinho, esperando que ela não tivesse me visto. Decidi esperar um tempo antes de sair de novo, mas acabei adormecendo. Quando a vontade, agora muito mais urgente, me acordou, já devia ter passado 1 hora. Abri a porta e a vassoura caiu de novo, como se tivesse sido recostada ali novamente. A levantei, coloquei de volta no lugar e fui para os fundos da casinha. Novamente vi a gata da família passar por mim, me ignorando como da primeira vez. E ao fundo, ao levantar os olhos, vi a mulher de novo, numa distância em que dava para perceber claramente que era uma pessoa, mas não tão perto a ponto de identificar seu rosto. Que se dane, pensei. Voltei para o quarto e, antes de entrar, fiz xixi ao lado da porta. No dia seguinte eu jogaria água. Finalmente dormi, já mais tranquilo. Depois de um tempo tive sonhos muito estranhos. Me vi naquele quartinho e me levantei. Abri a porta e de novo a vassoura caiu, como havia acontecido antes. A levantei, coloquei no lugar, caminhei para os fundos e a gata passou por mim. E lá no fundo, a mesma mulher, no mesmo lugar, me observava. Ok, estou sonhando, disse a mim mesmo. Naquele momento eu sabia que o que estava acontecendo era um sonho e de alguma forma percebi que o que havia acontecido antes, pois não fazia sentido ter visto exatamente a mesma coisa 2 vezes, era porque estava sonhando. No sonho ouvi barulhos vindos da casa, como se estivessem acordados, então voltei para o quarto e me deitei na cama. Ouvi alguém bater na porta, batidas fortes. Pensei na mulher. Fiquei com muito medo e me concentrei em acordar. E então acordei. Quando me dei conta de que realmente estavam batendo, abri a porta. Era minha sogra. Pedi desculpas por ter demorado para abrir. Disse que estava dormindo e tendo um pesadelo. Dormindo? Você acabou de entrar, te vi lá fora olhando para as árvores, ela disse. Fiquei muito confuso, não entendi o que estava acontecendo. Então minha sogra sugeriu que eu fosse dormir dentro da casa, na sala. Enquanto pegava meu lençol, minha sogra viu a vassoura ao lado da porta. Me lembro que a pegou, saiu e a jogou fora da propriedade. Depois, a segui para dentro. Eram 5 da manhã. Ela começou a mexer em algumas coisas na cozinha e logo meu sogro apareceu, mas eu nem os ouvi. Dormi. Dormi como não havia conseguido desde que cheguei lá. A partir desse dia, me deixaram dormir no sofá e eu nunca entendi o porquê. Também não me deixaram mais ficar sozinho, nem por um momento pelo resto dos meus dias lá. Porém, ninguém me disse nada. Ninguém me explicou o que aconteceu. Sinto que havia algo que não me contaram. Então perguntei para o meu cunhado quando voltamos para a cidade. Você que não acredita nas coisas estranhas em que sua irmã e sua família acreditam, me diz, sem rodeios, o que foi que aconteceu? Ele respondeu. Nada. Nada que eu possa te dizer. Ele disse, enquanto tocava minha testa com o dedo. Insisti para que ele me contasse, mas o filho da mãe até hoje não me disse nada, então nunca soube o que realmente aconteceu. Eu só quero dizer algumas coisas antes de começar a história. Meu pai me contou essa história há pelo menos 2 meses. O tio dele morava no meio do nada, cercado por milharais, e dizia para ele: não vá para debaixo daquele milharal. Meu pai chamava isso de a linha que não se pode cruzar. A família do meu pai nunca teve dinheiro para nada. Eles costumavam visitar parentes com frequência, já que não podiam pagar por outras coisas. Ele tinha 8 anos na época,
e estava do lado de fora quebrando castanhas com seu primo, que vamos chamar de Luiz. Eles se entediaram depois de um tempo e Luiz disse: "Ei, quero te mostrar uma coisa." E então começou a caminhar para dentro do milharal. "Mas o seu pai disse para a gente não ir lá", disse meu pai, nervoso. "Não se preocupe, é só por causa das cobras. Vou te mostrar como se livrar de uma com um graveto." Então, meu pai o seguiu para dentro do milharal. Eles caminharam por cerca de meia hora até chegarem ao fim do campo de milho. Atrás do campo havia uma campina, e atrás da campina estavam 5 fardos de feno, alinhados ordenadamente em frente a uma floresta. Aquela floresta tinha uma história bem estranha. Uma mulher morava lá alguns anos atrás, e ela tinha vários cães, mas um dia ela e seus cães desapareceram. Algumas semanas depois, encontraram ela pendurada em uma árvore com seus cães, e todos eles tinham sido esfolados. Não era uma árvore pequena. A árvore tinha mais de 3 metros de altura. Luiz correu rapidamente em direção à linha de fardos de feno e empurrou um deles para fora do lugar. Quando ele correu de volta para o milharal e se escondeu, disse ao meu pai: "Abaixe-se." Meu pai obedeceu e se agachou no milharal. Eles esperaram por cerca de 15 minutos e então meu pai perguntou: "O que você está tentando me mostrar?" Luiz respondeu: "Espera, observa. Ele conserta os fardos." Meu pai perguntou: "O que conserta os fardos?" Eles esperaram mais alguns minutos, e então o que saiu de lá assustou meu pai de verdade. Uma figura alta e esquelética, com 4 garras longas, emergiu da floresta e arrumou o fardo de feno. Ela olhou ao redor, depois caminhou lentamente de volta para a floresta. Meu pai olhou para Luiz e disse simplesmente: "O que foi aquilo?" "Talvez você possa chamar de mendigo", respondeu Luiz. Da próxima vez que meu pai foi visitar, Luiz disse: "Tenho uma ideia engraçada. Vamos empurrar todos os fardos de feno para dentro da floresta." Meu pai concordou, e juntos eles foram para o milharal. Quando voltaram à campina, empurraram os fardos de feno para dentro da floresta e correram de volta para se esconder no milharal. Mas depois de esperar 10 minutos, ouviram um grito. Esse grito parecia com o de várias pessoas e vários animais gritando de dor. Eles então viram um fardo de feno voar da floresta através do campo e cair no milharal. Aquele fardo de feno pesava muitos quilos, e aquela coisa o jogou através da campina como se fosse uma bola. Eles se entreolharam e correram dali o mais rápido que puderam. Algumas semanas depois, quando meu pai o visitou novamente, eles descobriram que essa coisa tinha empurrado os fardos de feno para dentro do milharal. Alguns anos depois, Luiz e sua família se mudaram de lá. Nem meu pai, nem Luiz nunca mais viram aquela coisa novamente. Mas minha família já passou por outras coisas paranormais. Então fique atento para essas histórias. Espero que isso sirva de lição para os engraçadinhos. Se você der de cara com o território de algo que está além do natural, é melhor deixar isso quieto. Era Halloween de 2012. Nessa época, meus pais ainda estavam juntos e não tinham se divorciado. Então, meus irmãos e eu ficávamos todos juntos. Mas a minha família tinha uma regra. Metade de nós ia com ela e a outra metade ia com o meu pai. Tenho 5 irmãos, mas minha irmã mais nova ainda não tinha nascido. Então éramos só nós 4. Minha irmã, que era cerca de 3 anos mais nova que eu, foi comigo e com meu pai, enquanto meu irmãozinho e minha outra irmã foram com minha mãe. Meu pai planejou nos levar para pedir doces em uma área diferente, que tinha casas maiores. Eu liguei para alguns amigos para ver se alguém queria ir com a gente. A maioria não pôde ir, mas uma amiga, Aubrey, disse que poderia. Então meu pai pegou ela na casa dela e fomos para um bairro grande, cheio de casas bonitas, diferente da minha. As ruas estavam cheias de casas decoradas e Aubrey e eu nos afastamos um pouco enquanto meu pai ficava com minha irmã. Eu estava cheia de energia e às vezes corria na frente, deixando minha amiga para trás,
porque queria pegar mais doces e visitar todas as casas antes que o Halloween acabasse. No meio da coleta de doces, Aubrey e eu caminhamos tanto que não havia mais crianças ao nosso redor. Estávamos conversando sobre a escola e o que planejávamos fazer com todos os doces que tínhamos coletado, coisas aleatórias assim. Uns 7 minutos depois, ouvimos um som estranho de arranhado, como se algo estivesse sendo arrastado no chão. Era alto o suficiente para chamar nossa atenção. Nos viramos e vimos uma pessoa em uma fantasia assustadora de palhaço, segurando uma faca que no momento achávamos ser de mentira. Estávamos no meio da rua e, embora não tivéssemos certeza do que estava acontecendo, começamos a nos sentir desconfortáveis. Sempre tive medo de palhaços. Então, rapidamente acelerei o passo e Aubrey me seguiu logo atrás. A rua estava muito silenciosa e percebemos que estávamos bem longe de outras crianças, o que tornava tudo ainda mais perturbador. Continuávamos olhando para trás para ver o palhaço. Depois de uns 30 segundos, ele parou de andar e simplesmente ficou ali parado, olhando para nós. Decidimos que deveríamos encontrar meu pai e então olhamos para o palhaço mais uma vez e, de repente, ele começou a correr em nossa direção a toda velocidade. Saímos correndo, gritando, sem nem prestar atenção para onde estávamos indo. Era uma rua íngreme e silenciosa, parecida com as estradas próximas aos meus antigos apartamentos, com quase ninguém por perto. O palhaço estava gritando enquanto nos perseguia. Eu não me atrevia a olhar para trás, mas depois Aubrey me contou que o palhaço estava com a faca levantada, como se fosse nos acertar. Nossos corações estavam disparados enquanto viramos uma esquina que nos levou a uma rua que reconhecíamos. Atravessamos a rua mal prestando atenção ao trânsito. Quando chegamos ao outro lado, de repente tudo ficou em silêncio. Os gritos pararam e percebemos que não ouvíamos mais o palhaço. Ele tinha sumido, não estava mais atrás de nós. Depois de correr por um tempo, finalmente encontramos meu pai e contamos tudo para ele. Ele acreditou em nós porque estávamos chorando e gritando, e também porque tínhamos apenas 13 anos. O olhar de medo em nossos rostos deixava claro que algo estava errado. Agora meu maior medo são palhaços, e sempre será assim. Aubrey e eu nunca esqueceremos esse momento, e ainda falamos sobre isso de vez em quando, ainda mais por conta do que aconteceu a seguir. No dia seguinte, me lembro perfeitamente de noticiarem que uma mulher foi esfaqueada até a morte nos arredores da cidade. Esse caso não chamou a atenção das pessoas, e alguns até diziam que esse era o verdadeiro espírito de Halloween. Bom, fizemos nossa parte e fomos até a polícia, mas nunca encontraram esse assassino. Isso aconteceu há mais de 20 anos, mas para mim é um tema que nunca vou conseguir superar, por causa das consequências que trouxe para a minha família. Em casa éramos 5, meus pais, eu e meus 2 irmãos mais velhos. Da minha infância, só tenho boas lembranças. Meus pais se amavam muito, e embora não tivéssemos muitos luxos, sempre havia pão na mesa, e às vezes conseguíamos ter algum pequeno lazer. Eu tinha acabado de completar 16 anos, quando uma das melhores amigas da minha mãe faleceu. Mais que uma amiga, ela a via como uma irmã. Ela tinha desenvolvido um caroço na garganta e nunca se recuperou. Essa senhora tinha uma filha da minha idade, e nós a chamávamos de Jaque, porque seu nome era Jaqueline. Ela e eu brincávamos muito, mas chegou um momento em que eu parei de andar com ela, porque ela gostava de me fazer se sentir inferior e isso acabou me cansando. Paramos de nos falar por um tempo, mas quando sua mãe morreu e a vimos no velório, eu a abracei de verdade. Tentei me colocar no lugar dela, pois eu não teria suportado um golpe como aquele. Jaque e sua avó, sua única parente na cidade, não se davam bem. Elas eram como água e óleo, brigavam o tempo todo, em grande parte porque Jaque era muito rebelde e nunca deixou de insistir que tudo fosse feito à sua maneira. Em uma das discussões,
Ela veio até nossa casa e implorou, de joelhos, para que minha mãe a deixasse ficar por uns dias, porque não tinha mais para onde ir. Minha mãe aceitou, mas com a condição de que na manhã seguinte elas iriam conversar com a avó dela e resolver a situação entre elas. Quando o sol nasceu, minha mãe foi com ela falar com a avó, mas a senhora foi muito clara. Não a aceitaria de volta e não deu mais explicações. Mais uma vez, Jaque implorou para que minha mãe a deixasse ficar em nossa casa, prometendo que não causaria problemas e que de alguma forma contribuiria com as despesas. Tenho que reconhecer que isso foi verdade, ao menos nos primeiros 4 meses. Depois, ela começou a fingir desentendimento em relação às coisas. Meus irmãos a detestavam, mas eu sempre tentei me dar bem com ela, pois sentia apoio em várias ocasiões no início. Não só com minha mãe ou nas tarefas da casa, mas também na escola. Porém, uma tarde, minha mãe perguntou por que Jaque não estava ajudando nas despesas. Meu pai entrou na discussão para defendê-la ferozmente, e digo isso de verdade, pois quase chegaram a se agredir fisicamente. No final, meu pai disse que deixássemos Jaque em paz, que ele cuidaria das suas despesas. Neste ponto, gostaria de fazer um comentário importante. Quando vi meu pai defendê-la com tanto fervor, imediatamente pensei que algo estava errado. Senti que havia algo ali que não era normal e cheguei a acreditar que eles tinham algo, mas não disse nada. Depois me convenci de que estava sendo maldosa e acabei deixando para lá. A partir daquele dia, algo mudou na relação entre meus pais, mas eu só percebi quando já era tarde demais. Meus pais começaram a se falar menos, e 1 ano depois, Jaque engravidou. Pois é, meu velho querido era o pai do bebê. Uma das minhas melhores amigas seria a mãe do meu irmão. Juro, descobrir isso foi nojento em muitos sentidos. Embora Jaque não fosse minha irmã, senti isso como uma grande ofensa e algo monstruoso. Minha mãe não se limitou a insultos, gritos ou agressões. Ela tinha quase 2 metros e arrastou Jaque como um boneco para fora de casa, gritando que ela era uma mulher imunda e ingrata. Meus irmãos partiram para a agressão física contra meu pai. E bem, não entrarei em mais detalhes. Aquele dia, os dois saíram de casa para nunca mais voltar. O primeiro mês após o descobrimento do caso, meu pai caiu em profunda depressão. Ele não queria sair da cama e mal comia. Eu tive que me encarregar de tudo e também deixei a escola. De uma hora para outra, minha família se desintegrou igualzinho um castelo de areia e minha vida mudou completamente. Bom, uma tarde fui recolher as coisas da Jaqueline e do meu pai para jogá-las fora. Enquanto limpava o guarda-roupa onde suas roupas estavam, vi que Jaqueline tinha guardado vários sapos em frascos com clorofórmio, além de uma corda com cabeças de frango como as que vendem nos mercados. Isso me assustou muito, porque também havia um saco de lixo preto cheio de terra. Nesse momento da minha vida, eu não acreditava em bruxaria nem nada do tipo, mas ver essas coisas me gelou o sangue. Corri para o quarto do meu pai, onde ele dormia, e comecei a procurar qualquer coisa debaixo da cama e nos travesseiros, mas nada. Depois procurei nos sapatos, e foi ali que encontrei o que estava buscando. Havia umas botas que ele quase não usava, mas que eu lembrava bem porque ele as usou no dia da minha primeira comunhão. Dentro havia um sapo amarrado com um fio vermelho. O fio vermelho não parecia natural. Era como se estivesse cheio de sangue. O pobre animal estava quase seco e tinha 5 alfinetes cravados no peito. O sapo estava na bota esquerda, e na direita havia uma terra de cor muito escura e com um cheiro bem estranho. Não soube dizer se era terra de cemitério, mas minha mãe disse que sim. A terra estava misturada com um pó branco muito fino, e também havia outras coisas como sementes. Eu fiquei tão apavorada que não tive coragem de tocar em nada, apenas joguei tudo no chão. Corri para contar à minha mãe o que tinha encontrado e ela arregalou os olhos, pedindo para que eu a ajudasse a levantar, já que estava com o pé machucado. Quando ela viu o que estava no chão, pegou a vassoura, a pá
e colocou tudo no mesmo saco de lixo que estava no quarto de Jaqueline. Depois pediu que eu fosse chamar meu irmão mais velho para levá-la de carro. Eu quis ir, mas minha mãe proibiu. Disse que coisas de bruxaria eram muito delicadas e eu era muito jovem. Era perigoso, pois eu poderia absorver o mal. Não sei com quem foram, mas quando voltaram minha mãe parecia diferente. Haviam feito uma limpeza nela com fogo, alho e ervas. A mulher a quem ela foi disse que Jaque havia amarrado meu pai para mantê-lo com ela, para que ele a sustentasse pelo resto da vida. Mesmo que ela o tratasse mal ou estivesse com outros homens, meu pai seria fiel até a morte. Esse foi o pacto que ela fez. O pó branco que encontramos eram os ossos moídos de um morto. Minha mãe implorou para que a mulher desfizesse o feitiço que prendia meu pai, mas a senhora foi muito clara. Aquele feitiço não podia ser desfeito. Primeiro, porque havia algo muito forte grudado ao meu pai, e segundo, porque Jaqueline ofereceu algo sagrado em troca do feitiço, a vida do filho que havia concebido com ele. Minha mãe também tinha absorvido parte do mal, mas as limpezas feitas nela naquela tarde foram suficientes para afastá-lo. Embora por algumas semanas ela precisasse se banhar com uma solução de flores e sais que deixava a água preta. Foi muito difícil ver essa situação, mas agradecemos que minha mãe tenha ficado bem no final. Meu pai e Jaqueline foram embora da cidade antes do nascimento do bebê. Devo confessar que naquela época não senti remorso pelo fato de que o bebê não sobreviveria, segundo a senhora disse para minha mãe. Mas ao longo dos anos, me dei conta de que ele era meu irmão, mesmo que não tivesse sido concebido nas melhores circunstâncias. Isso aconteceu há muitos anos. Minha mãe já faleceu e, embora eu não tenha certeza, acho que meu pai também. Meus irmãos e eu ficamos profundamente marcados pelo que aconteceu. Nunca perdoamos meu pai e sei que talvez não tenha sido totalmente sua culpa. Às vezes penso que talvez pudéssemos ter feito algo mais por ele, lutado para tirá-lo das mãos daquela maldita mulher. Mas na época, a raiva nos dominou por completo. Queria compartilhar minha história, já que a bruxaria é um tema que ainda hoje me chama a atenção. Eu nunca acreditei nela, mas no fim, ela acabou com tudo o que um dia pensei ser um lar sólido. Minha experiência aconteceu em 2005. Naquela semana estava fazendo muito frio e também chovia muito. Naquela época morávamos na casa que meu pai deixou para nós, para minha mãe, meu irmão e eu. Era uma casa muito velha, na qual nunca havíamos vivido, mas por causa das dívidas, tivemos que vender a nossa e ir para lá. Estava em um bairro antigo, muito humilde, mas com vizinhos muito atenciosos e sempre dispostos a ajudar. Atrás da nossa casa havia outra casa grande, com um quintal amplo na parte de trás. Ficamos surpresos quando nos disseram que lá vivia apenas uma pessoa, um jovem de uns 30 anos. Ninguém sabia o que havia acontecido com a família dele. Parecia que todos tinham ido embora, deixando apenas ele. A janela do meu quarto dava para lá, e não era uma vista desagradável. Pelo contrário, apesar de um pouco descuidado, o quintal estava cheio de plantas e havia uma árvore enorme. Tudo parecia muito verde e bonito, e estava sempre cheio de pássaros. Isso aconteceu alguns meses após nossa chegada, naquele dezembro frio. É muito difícil para mim contar isso. Não tenho o mesmo problema ao falar de outras experiências fortes que tive na vida, mas essa em particular me deixa com uma sensação diferente. Sei que muita gente sofre de depressão nessa época do ano. Sei que muitos decidem que simplesmente não querem mais viver. E penso muito nisso desde que aconteceu o que estou prestes a contar. Eu estava dormindo à tarde quando fui acordado por um som. O estalo de um galho. Abri os olhos e percebi que o sol já havia se posto. Dormi mais do que planejava. Desci para comer algo e percebi que minha mãe e meu irmão já haviam voltado. Eles tinham saído cedo para buscar as coisas para a ceia de fim de ano. Minha mãe preparou algo para eu comer e conversamos por um tempo. Depois subi de volta para o meu quarto. Foi então que ouvi um grito.
Um grito que vinha da casa de trás. Abri a cortina para olhar e o que vi me deixou em choque. Era uma cena horrível. Estava completamente escuro, mas eu pude ver a figura do vizinho pendurado no galho mais grosso daquela árvore, se contorcendo, segurando o pescoço, tentando gritar por ajuda. "O que você fez?" Desesperado, corri escada abaixo e chamei meu irmão. Pedi para minha mãe ligar para a polícia, para uma ambulância, para qualquer um que pudesse ajudar o vizinho de trás. Ela subiu para ver pela minha janela e, coitada, também teve que ver aquela cena. Ela disse que gritou para ele aguentar, que estávamos indo. E com uma das mãos o jovem fez sinal para que fôssemos até lá, como se não pudesse mais suportar. Meu irmão e eu corremos como se o diabo estivesse atrás de nós, enquanto eu explicava o que estava acontecendo, o que o vizinho estava tentando fazer. Demos a volta no quarteirão e chegamos à casa. Meu irmão tentou pular o portão, mas era impossível por causa das lanças no topo. Os vizinhos saíram e perguntaram o que estava acontecendo, e tivemos que explicar que o vizinho precisava de ajuda, que precisávamos entrar. Pela frente da casa não se via nada e foram minutos que pareceram uma eternidade. Algumas crianças pegaram suas bicicletas e foram procurar a viatura que sempre ficava perto de uma boleira, a algumas quadras de distância. Em poucos minutos, a polícia chegou e logo depois uma ambulância. Os policiais arrombaram o portão e entraram rapidamente em direção ao quintal, onde apontamos. Queríamos ir com eles, mas não nos deixaram. Minha mãe chegou correndo e disse que o jovem não parava de se mover e pedir ajuda, embora ela também não entendesse o que ele estava dizendo. "Ele vai sobreviver, não se preocupem, ele vai sobreviver." Ela repetia para nós, mas também, acho, que para ela mesma. Minutos depois, os bombeiros também chegaram por algum motivo. Eles entraram com uma escada, mas não havia notícias de dentro da casa. Um dos bombeiros saiu e minha mãe foi perguntar como o jovem estava. Ele não queria responder, mas minha mãe insistiu. "Nos diga algo, por favor." Ele nos pediu ajuda. O bombeiro hesitou e apenas disse: "Já o tiramos de lá." Depois continuou andando, mas parou a poucos passos e voltou. "Quando ele pediu ajuda?" nos perguntou. "Agora há pouco. Assim que o vimos, corremos até aqui e ligamos para a polícia." Respondemos. Sem dizer nada, o bombeiro virou as costas e continuou andando. Parou mais uma vez, voltou e parecia estar em dúvida sobre o que ia dizer, mas o fez com uma voz extremamente nervosa, a voz mais nervosa que já ouvi. Ele nos disse que o jovem estava morto há horas, que os paramédicos acreditavam que ele tinha se enforcado pela manhã. Voltamos para casa em silêncio. Minha mãe, meu irmão e eu nunca tocamos no assunto, nem naquela noite, nem nunca mais. Moramos naquela casa por mais 2 anos e acho que nunca mais abri aquelas cortinas. Nem voltei a olhar para o quintal da casa de trás, para o galho daquela árvore. Escrevo para te contar um acontecimento muito perturbador que ocorreu comigo, com meu irmão mais novo João, e com um vizinho com quem costumávamos nos encontrar na nossa infância, chamado Alexandre. Tudo isso aconteceu na noite de 31 de outubro de 2006, e ainda me lembro como se fosse ontem. Dias antes, nossos pais nos disseram que haviam sido convidados para um casamento e nos perguntaram se queríamos ir ou se preferíamos ficar em casa sozinhos. Os casamentos por aqui costumam durar até a manhã seguinte, e no dia seguinte há outra celebração, então eles ficariam fora durante a noite. Nós escolhemos ficar em casa, já que eu tinha 13 anos e João 11, e não tínhamos mais medo de ficar sozinhos em casa. Pelo contrário, adorávamos a ideia. Contamos a nosso amigo e vizinho Alexandre que estaríamos sozinhos em casa na sexta-feira, 31, caso ele quisesse vir para jogar videogame e assistir a filmes de terror a noite toda. Ele estava muito animado e aceitou o convite, pois costumava passar todos os sábados conosco. Ele tinha a mesma idade que eu, 13 anos, e ambos éramos fascinados por coisas assustadoras.
Sempre ouvíamos programas de rádio de terror e adorávamos filmes de terror e suspense. Portanto, a noite de Halloween era a nossa favorita. Finalmente o dia chegou e meus pais saíram para o casamento por volta das 20 horas. E Alexandre veio até nossa casa por volta das 22. Me lembro que ele trouxe uma mochila grande que me fez zombar dele, dizendo que parecia que ele estava se mudando para nossa casa. Fiquei surpreso quando do nada ele tirou um tabuleiro Ouija de sua mochila. "Vamos jogar à meia-noite", disse Alexandre. Nesse momento, João chegou e ficou animado ao ver o tabuleiro. Eu estava hesitante. Não sabia se deveríamos jogar o Ouija em nossa casa, pois eu acreditava nessas coisas e tinha medo de trazer algo que não poderíamos controlar. No entanto, Alexandre nos convenceu a jogar e eu cedi. Esperamos a meia-noite e Alexandre acendeu algumas velas explicando que todas as luzes da casa deveriam estar apagadas. Sentamos no chão da sala, no meio, e Xande nos disse o que fazer para que a tábua Ouija funcionasse. Ele já havia jogado antes com seu primo mais velho, que lhe ensinara como fazê-lo e disse que funcionou, que o tabuleiro se moveu sozinho e que enquanto jogavam, uma vela se apagou sozinha, sem vento. Começamos a jogar, mas no início nada aconteceu. Estávamos ficando desanimados, pois passou muito tempo sem nenhum movimento no tabuleiro. No entanto, de repente, o tabuleiro começou a se mover levemente e João e eu ficamos verdadeiramente emocionados. Mas nossos sorrisos logo se transformaram em expressões de horror. Xande fazia perguntas ao tabuleiro, pedindo para se manifestar de alguma forma, para que algo mostrasse sua presença. De repente, um vaso de flores que estava no centro da mesa de centro caiu no chão e se quebrou. Fora isso, as velas começaram a se apagar uma a uma. Minha hesitação voltou e meu irmão estava assustado. Ele nos pediu para parar, pois já tínhamos visto o suficiente. Ele tentou encerrar o jogo e acender a luz, mas não funcionava. Nesse momento, o meu cachorro, que estava no quintal, começou a latir de forma perturbada e arranhava a porta querendo entrar. Ele nunca havia agido assim antes. Alexandre nos disse para não deixar o cachorro entrar, pois o que quer que estivesse conosco poderia machucá-lo. Assim ficamos sentados sem fazer nada, tentando encerrar o jogo. As luzes ainda não se acendiam. Meu cachorro não parava de latir e um odor fétido começou a tomar conta da casa sem que soubéssemos de onde vinha. João quase vomitou e nós tampamos o nariz, pois o cheiro era insuportável. Eu abri as janelas, mas ao olhar para fora, percebi que as casas ao redor estavam vazias e a rua estava completamente escura, sem nenhum barulho, como se estivéssemos em outro lugar. Era estranho e perturbador. Eu disse a eles para verem, e meu irmão começou a ficar nervoso, respirando desesperadamente. Peguei o telefone para ligar para meus pais, mas não havia sinal. Naquela época não tínhamos celulares, então não podia pedir ajuda. Tentamos sair de casa, mas as portas estavam trancadas e não podíamos abri-las de forma alguma. Tentamos a porta dos fundos, onde meu cachorro estava, mas também estava trancada. Não tínhamos para onde fugir. As janelas tinham grades e estávamos presos dentro de casa. Eu tentava acalmar meu irmão, abraçando-o e dizendo que tudo ficaria bem, embora estivesse com medo. Enquanto isso, Xande tentava encerrar o jogo, mas as luzes ainda não se acendiam. Meu cachorro continuava a latir, querendo nos proteger. Então, de repente, ouvimos uma voz vinda de cima, do segundo andar. A voz se parecia com a da minha avó falecida, que dizia: "Juliano, não tenha medo. Estou aqui. Venha comigo." Meu irmão começou a chorar e eu sabia que não era a voz da minha avó. Era algo maligno que queria que eu subisse para o segundo andar. Eu gritei para que fosse embora, que nos deixasse em paz, e foi quando olhei para cima e vi uma garrafa de água benta no armário que minha mãe costumava guardar, um presente dado pelo padre da igreja. A agarrei sem olhar para trás, com medo de ver o que poderia estar lá. Joguei a água benta na direção da voz e os sons horripilantes que antes lembravam o choro de um porco sendo cruelmente machucado
se intensificaram. Era como se alguém estivesse torturando um porco de forma cruel e o animal gritava incessantemente. Era o som mais assustador que já ouvi em minha vida. De repente, as luzes das velas se acenderam, os sons pararam e o odor fétido desapareceu. Meu cachorro parou de latir e finalmente parecia que tudo estava voltando ao normal. Nós nos levantamos do chão, olhando ao redor, mas não havia mais nenhum sinal do que tinha acontecido. Voltamos à sala, onde vimos o tabuleiro Ouija jogado no chão fora de sua caixa. Fui o primeiro a abrir a porta da frente e sair correndo com meu irmão. As ruas estavam iluminadas e podíamos ouvir música vindo de uma das casas. Tudo parecia normal, como se nada tivesse acontecido. Corremos até a casa do Alexandre e passamos a noite lá, com medo de voltar para casa. Liguei para meu pai do telefone dele e disse que ficaríamos lá para dormir. Não mencionamos nada do que aconteceu porque sabíamos que receberíamos uma grande reprimenda de nossos pais, que eram muito religiosos. Xande ficou com o tabuleiro Ouija, dizendo que não podia se livrar dele e que o devolveria ao seu primo para que ele fizesse o que quisesse. Essa noite escapamos de um terrível destino e não consigo deixar de pensar no que poderia ter acontecido se eu não tivesse encontrado a garrafa de água benta. Prometi a Deus que iria à igreja todos os domingos se nos salvasse daquela situação. Foi uma experiência que marcou a minha infância, algo que nunca esqueceremos. Essa história nos faz refletir sobre as brincadeiras que fazemos quando somos jovens e como podemos ultrapassar os limites, colocando-nos em situações perigosas. É bom ser fã do terror e de coisas assustadoras, mas quando ultrapassamos esses limites, coisas que não desejamos podem acontecer. Tenham cuidado e usem o bom senso ao se envolverem em jogos e situações de terror.